educação na cidade. Antes da gente falar da divulgação das notas do Enem, né, 2021, a gente vai começar essa conversa com a professora Rita de Cássia. Já pode dividir tela aí, Super Jefferson, com a gente. Bom dia, professora. A educação municipal foi tema de polêmica essa semana. Não a sala de aula, mas o trajeto para a sala de aula, quando 2 ônibus transportando estudantes da rede, 2 ônibus transportando estudantes de escolas públicas do município, porque tem escolas municipais, né, de Caruaru, tem escolas estaduais também. Esse transporte, a empresa vencedora da licitação, né, estaria realizando esse transporte de forma irregular. A PRF apreendeu 2 ônibus, ontem teve outra apreensão. Enfim, a gente queria saber as consequências disso, professora, na vida desses estudantes que utilizam esses transportes. Bom dia para a senhora. Bom dia, Renata. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Renata, todo o processo educacional ele é extremamente sério e transporte de crianças e adolescentes não foge essa regra, também se torna coisa muito séria. Quando uma empresa ela se dispõe a transportar crianças e adolescentes, ela tem que estar totalmente regular no que diz respeito às normas de segurança de acordo com o Detran Pernambuco, de acordo com o Código Nacional de Trânsito. Ela tem que estar totalmente adequada para a oferta daquele determinado serviço. Então, o ônibus tem que estar em boas condições, bem revisado, tem que existir cintos de segurança para que essas crianças, né, em caso de uma colisão, de um impacto maior, de algum imprevisto, elas não se deslocarem de forma abrupta dentro do ônibus. Então, esse tipo de segurança tem que ser ofertada. Geralmente, crianças, principalmente crianças, elas não têm grande percepção de perigo. Isso tem uma explicação. À medida que nós vamos aumentando a nossa idade, à medida que nós vamos vivenciando novas experiências, o nosso cérebro vai aprendendo com essas experiências. Então, ideias como altura, dimensões de espaço, em crianças muito pequenas, isso não é assim muito bem assimilado. É por isso que muitas vezes a gente acha que as crianças são extremamente corajosas, é porque elas têm uma percepção diferenciada da realidade de um adulto, que já vivenciou uma série de experiências e sabe aquilo que pode machucar, aquilo que pode ferir. Então, é comum que crianças que vivam esse tipo de situação de precariedade em transporte não façam relato, porque elas não conseguem perceber que se encontram dentro de um processo de perigo. Aí vai o papel dos pais. É exatamente nesse momento em que os pais têm que avaliar em que condições os seus filhos estão sendo conduzidos para o ambiente escolar. Porque imaginem que ninguém está isento do surgimento de um acidente. A própria palavra, né, já fala do imprevisível, acidente, aquilo que não se prevê. Se ocorre um acidente com uma criança e uma adolescente como essa, e acontece um dano grave, pode acontecer até um óbito. Como é que fica a situação dos demais colegas em relação ao transporte escolar? Será que eles vão se sentir seguros em ir para a escola? E até a própria empresa, até o serviço público prestado, né, aqueles que estão nessa cadeia de prestação de serviço da prefeitura, até a empresa lá responsável por levar essas crianças. Como é que deve existir esse grau de responsabilização? Ou seja, esse grau de responsabilização vai afetar não apenas a imagem pública ou diz respeito a uma condição pecuniária. Isso diz respeito à falta ou à desconfiança sobre todo o processo de qualidade de serviço. Isso é muito sério, muito sério. E muitas vezes a gente acha que o acidente só pode acontecer com o outro. Não, gente, ele na porta da nossa casa pode acontecer com qualquer um. Eu, particularmente, fui vítima de um acidente infantil quando eu era muito pequena. Se vocês observarem, né, o meu rosto, aí está sendo projetado na tela, vocês vão verificar que eu tenho uma narina mais alta, outra mais baixa, e que eu tenho uma série de cicatrizes no rosto. Isso se deu devido a um acidente de trânsito, onde aos 3 anos de idade, eu tive a perca de tecidos moles do lábio superior e tive todo um lado do nariz retirado por um acidente veicular, por um acidente de carro. Então, resultado, muitas vezes você não vem a óbito, né, mas você tem danos permanentes relacionados a esse processo de acidente. Então, transporte escolar é uma coisa muito séria.
A gente não pode deixar as nossas crianças dentro de um processo de negligência, porque se algo danoso vier a acontecer com elas, não vai ser uma indenização que vai reparar o mal sofrido, né? Você vai ter sequelas muitas vezes permanentes, seja do ponto de vista físico ou do ponto de vista psicológico. Então a gente tem que prevenir as situações de acidente e não esperar que ele aconteça para que alguma providência seja tomada. Então a PRF, quando interdita essas condições de transporte, ela está agindo da forma mais correta possível, demonstrando o seguinte: não é uma situação de perseguição política, se trata de uma situação de não negligenciar os cuidados que nós devemos ter em relação a esse conduzir, né, da casa da criança e do adolescente até a escola e o caminho, né, o caminho de retorno desse tipo de serviço. Não tem perseguição política certa se o camarada estiver andando corretamente. Exatamente, Renata. Então, é o cumprimento da lei, é o cumprimento da prudência, é o cumprimento de uma série de cuidados. A gente não pode ser negligente em relação às nossas crianças e adolescentes. Então, mas não é porque o pai reclama, é porque a maioria da comunidade não se mobilizou, que a gente não deve estar prestando atenção nisso. E é muito importante que a gente saiba que prefeituras, elas são sujeitas a órgãos de fiscalização. Então, a gente tem o Ministério Público que deve atuar em relação a isso. É muito importante que os vereadores do município verifiquem como é que os serviços estão sendo prestados, porque aqui em Caruaru, historicamente, nós temos uma cultura de que a Câmara de Vereadores, ela serve apenas como base de manutenção do Executivo. Isso não é uma coisa que começou agora, mas é uma coisa que se perpetua ao longo do tempo. Então, a gente tem que saber que o primeiro compromisso que o vereador tem é com o eleitor. Esse é o primeiro compromisso. E depois ele vai cuidar da sua carreira pessoal. Então, e quem é o eleitor? O eleitor é um cidadão comum. Ele pode não ter votado em mim no passado, mas ele pode votar em mim no futuro, porque eu faço parte, né, de um conjunto de pessoas que, de fato, agregam valor e cuidam da minha comunidade. Então, é muito importante a gente ficar atento em relação a esse papel. E a imprensa tem um papel fundamental de poder divulgar esses fatos para que as pessoas tomem conhecimento de que precarizações existem e que essas precarizações, elas devem deixar de existir. Criança e adolescente, né, são pessoas em um processo de formação, e esse processo de formação não está restrito apenas à sala de aula, a todo um contexto externo que diz respeito à manutenção do bem-estar dessas crianças e adolescentes. Muito bem, professora. Vamos falar sobre o Enem agora. As notas foram divulgadas, né? O que foi que a senhora achou? Conte aí pra gente. As notas foram divulgadas depois de trancos e barrancos, né? Novamente nós tivemos problemas em relação ao processo de divulgação, houve um pequeno atraso, os problemas foram resolvidos, né? Nós temos agora um Enem que adota a tendência dos Enems anteriores. A gente consegue perceber que esse Enem foi mais conteudista, né, em relação às edições anteriores. Conseguimos perceber também que a gente tem, né, ali uma média geral ali um pouquinho menor do que a gente existia antes da pandemia, o que é natural, porque o aspecto pandêmico afetou muitas pessoas, seja de uma afetação mais direta, como a falta de acesso à internet, mas também afetou em relação ao ânimo. Muita gente tem dificuldade de estudar sozinha, essa falta desse acompanhamento escolar mais ostensivo, né? Principalmente em relação ao aluno da escola pública, o prejudicou mais fortemente, mas saiu, afinal de contas, né? E agora o que é que a gente faz com a nota do Enem? Então, a nota do Enem, ele não só serve para que a gente saiba a nossa média de ponto, ele deve servir, primeiramente, para o nosso ingresso, né? O ingresso agora dos nossos jovens no ensino superior. E esse ingresso pode acontecer via SISU, que é exatamente aquelas vagas que as universidades públicas disponibilizam, para que o aluno ele possa se inscrever nas suas opções de curso e poder adentrar a universidade. Ele serve para um acesso ao ProUni, que é um programa em que o aluno ele ter de 100% a 25% de desconto em relação à mensalidade em uma instituição pública, onde ele não tem débito, tá? Isso é uma negociação em relação a impostos federais que a instituição tem que pagar, e o aluno ganha aquele abono, aquela isenção em relação àquele percentual. E a gente também tem um ingresso ao FIES, né? Que o FIES já é um programa assim, de financiamento estudantil, onde a pessoa pode financiar, né, desde uma proporcionalidade de 25% até 100% do seu curso, a atender uma diversidade de critérios que nós podemos até
tratar em outras colunas, né, desmiuçar um pouco acerca desses critérios. O que é importante é que a gente saiba que a nota do ProUni, ela serve para uma nova etapa na vida dos nossos jovens, que é exatamente esse acesso à universidade, seja pública ou privada, atendendo aí às necessidades que nós temos de um processo formativo continuado. Então, a existência do Enem é uma grande porta, né, de ingresso das pessoas à universidade e fez com que o acesso à universidade se tornasse mais democrático. Então, nós temos aí uma grande quantidade de alunos oriundos de escola pública que conseguem, através exatamente desse processo seletivo, adentrar as universidades. Isso é um processo muito grande de mudança, Renata. Eu acho que do final, né, a gente vai encontrar agora, no século XXI, principalmente, né, de meados ali, da primeira década do século XXI para cá, oportunidades rotineiras de pessoas que não têm acesso à educação superior que começam a ter. Então, eu vivenciei como professora da educação superior a chegada, por exemplo, de uma leva de alunos, logo que o ProUni foi instituído, que eram as primeiras pessoas da família a adentrar o ensino superior. Isso provocou um impacto muito grande do ponto de vista familiar. Isso provocou um aumento de renda, novas possibilidades de trabalho, portas que antes eram inacessíveis se abriram, e agora a gente consegue perceber que existe já em determinadas famílias, né, a cultura do ingresso no ensino superior. Já não é mais, terminou o ensino médio e agora você vai fazer o quê? A pessoa diz, não, já estou com meus estudos concluídos. Isso era muito comum. Hoje a gente já consegue perceber uma mudança de discurso. Entretanto, agora no período da pandemia, a gente também tem uma diminuição de ingressos de alunos de escola pública em relação ao ensino superior. E esse é um dos grandes desafios da educação brasileira. Então, a educação brasileira necessita trazer mais pessoas para o ensino superior e um ensino superior de qualidade, né? Hoje nós recebemos a notícia também de que o FIES está renegociando dívidas de pessoas que fecharam contrato até 2017, com isenções, né, que chegam à faixa de mais de 90% para pessoas que estão inscritas no CAD único. Isso é uma coisa extraordinária, porque a gente tem, muitas vezes, um processo de endividamento de alunos que acabaram de terminar o curso superior. Então, quando a gente tem um processo de renegociação para aqueles que não conseguem pagar, né, significa um alívio para esse início de vida profissional de muitas pessoas que foram diretamente afetadas por crise econômica e pandemia. Então, Enem chegou, vamos procurar o nosso local e se não conseguir, é o momento de analisar o Enem. Verifique na sua prova o que foi que você não foi bem. Qual é a área de ensino que para você é mais difícil? E exatamente esse mapeamento de dificuldades irá ajudar a montar um programa de estudo para que no próximo Enem esse acesso, né, ele possa acontecer de uma forma mais consciente, com planejamento de estudo mais apurado. Tá certo, professora. Muito obrigada, viu, pela sua participação mais uma vez. Um cheiro até sexta que vem, se Deus quiser. Obrigada, Renata. Obrigada aos ouvintes da Rádio Cidade. Boa sorte aí àqueles que irão se inscrever, principalmente no SISU, para o ingresso nas universidades públicas. Muito bem. Essa foi a professora Rita de Cássia, na coluna Educação da Cidade de hoje. Vamos passar